iniciando mais um Haja Direito, esse que é um programa do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas. Hoje no programa estamos recebendo com muita alegria uma ex-aluna do curso de Direito aqui da Universidade, a Tanise Zago Tomasi, que é hoje coordenadora de um curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, AGES, na Bahia, né, Tanise? Isso. É na Bahia. E a Tanise vem aqui no programa hoje para falar sobre um tema super relevante, muito importante, que é o tema acerca do direito dos pacientes. Eu vou já antecipar, depois na nossa conversa isso certamente vem à baila, mas a Tanise tem uma trajetória importante na formação profissional dela, porque ela teve uma trajetória pessoal também, né, de doença, de um diagnóstico de uma doença bastante séria, então ela protagonizou, né, uma série de situações que depois acabou por motivar a Tanise, né, quando, por ocasião do seu mestrado que ela concluiu na Universidade de Caxias do Sul, a Tanise pôde escrever um pouco sobre essa questão dos direitos dos pacientes portadores de doenças graves, doenças sérias. Então, uma grande satisfação, Tanise, te receber aqui de volta na universidade, poder te ouvir hoje como coordenadora de um curso de Direito, poder te ouvir sobre todo esse teu trabalho, né, o trabalho a respeito do direito dos pacientes. Então, uma alegria poder estar te recebendo aqui na TV UCPEL e no curso de Direito. Da mesma forma, né, o bom filho a casa torna. E para mim foi uma emoção muito grande reencontrar meus ex-professores, né, hoje na carreira docente, levo muito de todos vocês na sala de aula. E justamente eu sou professora, como eu costumo dizer, desde os 17 anos. Porque tu fizesse uma formação de magistério, né, Tanise? Isso, no 2º grau, né, o antigo magistério, inclusive alfabetizei por alguns anos. Quando tu fizesse o curso de Direito, tu já tinhas a ideia de... Inclusive o primeiro semestre, eu fiz todo o primeiro semestre fazendo concomitante com o estágio do 2º grau. Então, eu consegui unir as duas paixões que eu tenho na vida. Que o direito e a docência. O direito e a docência. Que bacana. Então, hoje eu sou muito realizada profissionalmente no que eu faço. Porque eu faço assim com muito amor. Tudo aquilo que a gente faz com amor, com paixão, né, com identidade, né, é trabalhoso, como há pouco nós falávamos aqui em off, né, ou seja, a gente trabalha muito, enfim, mas é muito compensador, né, as compensações são muito grandes. Tanise, na tua formação, tu fizesse o mestrado lá na Universidade de Caxias do Sul e escrevesse no teu mestrado, a tua dissertação de mestrado, tratou exatamente sobre os limites da medicina e o respeito aos direitos dos pacientes. De onde surge essa temática? Conta um pouco para o nosso telespectador, né? De onde surgiu a tua identificação com esse tema e a construção não só do teu trabalho, da tua dissertação, mas também da tua atuação profissional. Justamente pela experiência de vida que eu tenho, que quando eu estava no 6º semestre do curso de Direito, eu tive um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. E aquilo, assim, para mim foi algo que me marcou profundamente. Que idade tu tinhas, Tanise? 20 anos eu tinha na ocasião. E aí eu fui para Porto Alegre, na ocasião, inclusive alguns médicos aqui na cidade se negaram a me atender, né, porque o prognóstico não era nada bom. E aí, nessa questão toda, eu fiquei 1 ano afastada. Tive a oportunidade... Naquela época, tu te afastasse do curso também, Isso, né? eu lembro que eu estava no 6º período, e aí meu pai disse, vamos trancar a faculdade. E eu não queria trancar a faculdade de forma nenhuma. E aí eu tenho muito presente a Universidade Católica, porque eram meus colegas, meus professores, todo mundo muito mobilizado, me dizendo, não desanima, vamos lá, isso é passageiro, enfim. E assim eu fui. Só que aí, nesse percurso, entre várias situações que eu tive uma hemorragia nos 2 olhos, na mácula. E aí eu tive a infelicidade de ficar cega, né? Como a gente diz. Sim. Aí, nessa ocasião, eu acabei trancando a faculdade. Aí eu saí em setembro. Eu lembro ainda que eu fiz uma prova de direito comercial no dia. Hoje nem mais comercial é empresarial. É empresarial. E aí eu fui
E aí depois eu retornei em agosto. Já em agosto do próximo ano. Do próximo ano. Porque aí eu fiquei de setembro a dezembro, eu acho, no hospital. Depois, em abril, eu tive a felicidade de fazer um transplante de medula. Fizestes isso em Porto Alegre? Tudo em Porto Alegre. Só que esse transplante que eu fiz em 1997, ele foi um transplante de células troncos. Na época ainda em caráter experimental. Experimental, justamente, porque naquela época nem banco de medula existia no Brasil. E aí, para se ganhar um pouquinho mais de tempo, já que eu estava com a doença estabilizada, aí foi feito esse tratamento para dar tempo de se encontrar uma medula compatível. Claro, claro. E aí, pelos percalços da vida, desde esse dia, nunca mais tive nada. Que maravilha. Aí, depois que retornei, concluí a faculdade, aquela coisa toda, né? Também estagiava no MP. Fizesse um estágio no Ministério Público. Com o Dr. Edson Witt, que eu trabalhei muito. Meu pai, na ocasião, era advogado, também ia para o escritório. Certo. E ainda lecionava. Em escola? Em escola pública, né? Mas por paixão. E aí foi assim. Aí depois eu me formei naquela expectativa de fazer um concurso público. Fui para Porto Alegre. Cursei a escola do Ministério Público, fiz Sejur, fiz Damásio de Jesus, mas por essas incertezas da vida, eu nunca obtive êxito no meu propósito. E aí a ideia, né, daquele planejamento que se tem, eu passo num concurso, depois vou cursar mestrado e vou ser professora, que era a minha grande pretensão. Aí chegou um momento que eu desisti, eu digo, não, eu vou abreviar as coisas. E aí fosse para o mestrado. Aí eu sempre gostei muito de ler. Aí eu encontrei um livro da professora... Esqueci o nome dela. A professora Maria Cláudia é minha orientadora. Foi a professora Maria de Fátima Freire de Sá. E aí eu lembro que o nome do livro era Direito ao Corpo. E aí aquilo me despertou. E aí eu comecei a estudar muito sobre essa temática. Pela experiência que eu tenho de hospital. Né, de ser paciente, de se ter essa coisa que um médico sabe tudo, que as pessoas não têm autonomia, que quando está doente não se sabe o que vai fazer. E aí comecei a ler. E aí aquilo eu disse, olha, tanto é que eu nem cursei especialização. Eu fui direto fazer o mestrado. Ao mestrado e eu queria trabalhar com essa temática. Porque até pela assim, experiência... pessoal, eu tenho tempo para perder, né? Eu tenho muita pressa nas coisas que eu tenho que fazer no dia. Aí eu obtive êxito, aí conheci a doutora Maria Cláudia Brauner, que é minha orientadora, minha grande incentivadora até hoje nessas temáticas, porque ainda é uma temática muito nova e o pessoal confunde muito com a responsabilidade civil. E que não é isso, porque está muito mais voltada essa questão do direito dos pacientes e pelo que eu percebi do tema que tu enfrentas, está muito mais relacionado com a questão dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, do que a parte mais cível, de responsabilidade ou de acesso a tratamentos ou acesso a medicamentos. Quer dizer, o foco do teu trabalho está muito mais na questão da autonomia do paciente, do tratamento digno. Agora, naquele momento ainda não tínhamos, agora temos o testamento vital, a questão da ortotanásia, enfim. Então é muito mais nesse âmbito que tu trabalhaste. Essa questão hoje também, né, dos transexuais, dos transplantes de órgãos. Na verdade, é toda essa questão das novas tecnologias aliada à questão da vida. Porque há pouco a gente enfrentou no STF a questão das crianças sem cérebro. Exatamente. Né? E aí hoje a gente tem uma regra diferente para duas situações. Sim, porque temos uma autorização para a interrupção das gestações para produtos de concepção anencéfalos, mas ao mesmo tempo temos uma outra percepção com relação a outras situações de... Vou chamar assim, a abreviação da vida. Justamente, só que nosso Código Penal é de 1940. Exatamente. E em 1940 nós não tínhamos tecnologia para fazer essa espécie de diagnóstico. Então, a lei é obsoleta. Não, são situações novas que vêm... novas situações que surgem. Vêm surgindo e a gente precisa se adequar, né? E estar preparado para tudo isso. Claro, não tem dúvida. Mas é como eu costumo brincar
né? Para trabalhar com essa temática, a gente adentra muito na questão morte. E aí parece que eu sou pessimista. Sim, as pessoas também não gostam de falar sobre esse tema. E a gente vai protelando, porque parece que está traindo coisas ruins. Claro que Só que morte e vida estão juntas. Exatamente. Elas são um contrassenso. Não há como falar de vida sem se falar nesse outro lado, né? Do lado da morte. E eu acho que quando a pessoa tem uma experiência, né, como tu tivesse, uma experiência mais de limite, porque em alguns momentos tu certamente pensasse muito nesse outro lado, ou seja, na morte, né? Até porque tu tivesses naquele momento da tua doença um prognóstico que não era um prognóstico favorável. E até vou começar a te perguntar aí a questão do direito do paciente. Na época tu tinhas 20 anos, com 20 anos de idade, naquele momento nós tínhamos a maioridade civil ainda aos 21. Exatamente. Então, tu não tinhas muita vez e não tinhas voz, né, como indivíduo naquele momento, porque alguém tinha que suprir esse papel, que seriam e que foram certamente os teus pais. Receber esse diagnóstico, decidir sobre tratamento, querer se submeter a um tratamento, como é que isso aconteceu e como é que isso tende a acontecer hoje com relação aos pacientes? Na verdade, a gente ainda tem muito paternalismo médico, né? A questão que o médico sabe. O médico tem o poder, não só o poder, mas de decidir, porque ele é quem sabe. Exatamente. E tem pacientes, às vezes, que não querem nem saber o diagnóstico. Sim, não querem nem conhecer. Não querem nem saber, porque por uma opção eles não querem se submeter ao tratamento. Claro. Naquele momento tu quisesse saber? Tu soube de imediato? Soube. Mas assim, eu sempre digo que a sensibilidade do meu hematologista foi tão grande que parecia que eu tinha assim uma pneumonia. Eu sabia que é algo sério. Era sério, mas ele era conseguiu algo que eu conseguiria superar. Né? E aí o pessoal costuma comentar que quando iam me visitar ao hospital, não eram eles que me davam esperança. Era eu que Sabe que eu tenho, Tanise, marcado na memória, porque naquela oportunidade eu era tua professora, enfim, acompanhei de algum modo, porque tu também fazia parte integrante de uma turma muito particular, muito especial do ponto de vista pessoal para mim, enfim. Mas eu tenho na memória registrado isso, assim, de alguém ter me comentado. Eu fui visitar a Tanise e me vi numa situação em que a Tanise estava me dizendo coisas, né, para me animar. Então foi exatamente o contrário. Eu tenho na memória, não me lembro quem, mas eu tenho esse registro. O registro, né, da tua força, do teu otimismo, né? Essa é uma situação que também tem a ver com a informação precisa, com a verdade, com o apoio, né, do médico. Então, o paciente, ele tem esse direito, né? E esse direito tem que ser assegurado. Eu lembro uma ocasião que eles precisavam passar um catéter. Tem muita coisa que hoje eu já esqueci. Sim, faz parte. E aí eles queriam tocar em mim, eu dizia, em mim ninguém toca, como boa acadêmica de direito, né? Eu não vou permitir. Em mim ninguém toca. Eu gritava e esperneava até que chamaram o meu médico. E aí é o que eu costumo dizer para os meus alunos, vocês são acadêmicos de direito. Claro. Nós cursamos direito com a utopia de mudar o mundo. Exatamente. Então a gente tem que ter voz. Tem que fazer, isto. E aí, a partir disso, assim, eu me sensibilizei muito para o tema. E aí, na minha própria dissertação de mestrado, eu não quis trazer a minha visão pessoal. Aí eu fui trabalhar mais na questão da autonomia, dos testamentos vitais, que agora saiu a resolução do Conselho. Na Conselho. época que tu escrevesse o teu trabalho de conclusão do mestrado, a tua dissertação, isso era um projeto de lei diferenda, ou seja, era algo que estava por vir e que agora chega. Se discutia apenas a ortotanásia, porque tinha a questão da inconstitucionalidade, né, que o médico não poderia suspender o tratamento, mas prolongar. A questão dos testamentos vitais, a única pessoa que eu conhecia na época era a professora Maria de Fátima Freire de Sá, que depois eu tive o privilégio de tê-la na minha banca de dissertação de mestrado. Ah, que bacana. E aí, então, dali ficou muito tranquilo, porque, para quem não sabe o que é o testamento Isso eu ia te perguntar, para o nosso telespectador, o que é o testamento vital? As pessoas não deixam escrito o que elas querem que façam com os bens materiais? Sim, sim. Então, por que eu não posso dispor como eu desejo meu fim de vida? Então, na verdade, o testamento vital é uma decisão a respeito de como eu quero morrer. Exatamente. Se eu quero morrer dentro de uma UTI,
né, ligada a vários aparelhos, ou se eu prefiro morrer em casa, rodeada pelos meus familiares. Certo. Porque hoje a gente tem perdido esse processo de morte. Há uma transferência. Tanto é Tu dizes perdido pelo deslocamento, ou seja, a pessoa... Não, porque o que a gente tem hoje de concepção, que se eu estiver dentro de um hospital com todo o recurso tecnológico, foi feito tudo por mim. Claro. Mas e a questão da humanização? Sim. E eu aí, quero esse tudo por mim? Assim, exatamente. Desse jeito? Essa é a pergunta. Porque tem algumas pessoas que são extremamente vaidosas, Sim. que elas nem gostam de serem visitadas no hospital. Claro, claro. Porque elas estão debilitadas. Sim. E aí a gente pergunta, onde está a dignidade? Será que realmente todo mundo tem que se submeter a toda espécie de tratamento, porque existe? E isso no testamento vital pode ser dito e pode ser estabelecido. Exatamente. E o testamento vital, ele necessariamente é feito por quem está doente ou não? Qualquer pessoa pode fazer. Com maioridade civil, né, objeto pode decidir. Exatamente. Eu não então, posso decidir pela eutanásia. Sim, sim. Porque a eutanásia, ela é proibida e é constituída como um crime, ou seja, a solicitação de que alguém proceda, né, na minha Até morte... Porque em outros países, a gente tem por hábito, quando a pessoa entra ao hospital, eles perguntam, quer ser ressuscitado em caso de parada cardiorrespiratória ou não? Certo. Então, está se respeitando a autonomia daquele indivíduo. Daquele paciente. De modo que, então, se eu compreendi bem, no testamento vital, eu posso, sendo maior de idade e tendo um diagnóstico de uma doença, eu posso já decidir como eu quero, ou seja, um prognóstico de como eu desejo o meu fim. Mas eu também posso não ter nenhum diagnóstico de doença e posso decidir que, se porventura eu vier a ficar doente, eu desejo que o tratamento que me dispensem seja o seguinte. Exato. É isso? A mesma questão da doação de órgãos, né? Porque pela lei, todos somos doadores. Mas aí vem toda essa repercussão e aí só se os familiares autorizarem. Porque, de certa forma, está sendo negada a autonomia do indivíduo. Porque isso deveria ser livre, né? Claro. E aí vem essa questão do pessimismo. Como é que eu vou sentar com alguém para dizer como é que eu quero morrer? O que a gente tem a cultura de dizer, para com isso. Não pensa nisso. Tá traindo coisa ruim. Exatamente. Para que ficar pensando em morte? E aí, trata de viver, né? São as coisas que as pessoas costumam dizer. Aí que eu digo que eu me sensibilizei muito para esse tema. Por conta de vivenciá-lo. Claro. Não por mim. Eu acho que mais por uma pessoa assim que não tivesse tanto acesso à informação. Claro. Porque a gente ainda tem a cultura que o médico sabe tudo, eu tenho que fazer tudo. Agora a gente está com esse problema aí da questão da medicina, né? De 2 anos. Hoje eu ainda na estava imersão pensando, dos novos médicos no sistema público. Isso podem deixar eles lá 10, 15 anos. Isso é uma questão de formação. Porque o que a gente está perdendo nos cursos? A formação humanística. E o bom médico, o bom profissional, ele vai ter esse calor humano. Claro. Né? E aí, repetindo Bauman, que diz que hoje as relações todas são líquidas. A liquidez das relações correm por entre os dedos. E isso é geral. Não é só da medicina, em qualquer profissão, em qualquer setor. Né? E aí os médicos, de certa forma, são os nossos alvos hoje. Sim, Por quê? sim. Porque todo mundo um dia vai ter que passar pelo médico. Claro. Nem que seja para testar de óbito. Aí vem a Tanise falando, lembrando da morte. Mas eu acho, Tanise, importante porque realmente parece que muitas pessoas, né, ignoram. A temática é importante porque ela chama atenção para qualquer pessoa de que ela tem autonomia, ela tem vontades que devem ser preservadas. Só que a gente tem a questão do TCL, né? Termo livre e esclarecido. Você tem que saber tudo. Aí o médico diz, mas eu sou obrigado a te dar o diagnóstico. Mas e se a pessoa diz, mas doutora, eu não quero saber o que eu tenho. Se eu vou morrer, deixa eu viver. Claro. Aí o médico acha que está indo contra os princípios, contra o juramento, porque ele tem que dizer para a pessoa.
E como é que se resolve isso? Do ponto de vista, aí vem uma questão da ética, né? E certamente o profissional da medicina, em vários momentos, e não é à toa que os hospitais, as unidades, têm lá as comissões de ética, né? Os conselhos de ética, exatamente para resolver essas situações limites. Dentro dos teus estudos, quando o paciente diz isso, eu não quero saber, eu não quero que o senhor me diga, eu quero tocar a minha vida. O médico nessa situação, né? Ou seja, porque aí me parece, Tanise, tu vais me ajudar, vais me dizer se sim ou se não, é que há um certo conflito, conflito aí de princípios e de direitos e de deveres, né? Parece que há um conflito. E sempre na hora em que esse conflito aparece, então, bom, temos que equilibrar estas coisas. Como equilibrar? Por isso as comissões de bioética. E aí surge o biodireito, que alguns ainda negam. Porque a bioética em si, ela é transdisciplinar. Só que falta a ela a sanção que nós do direito, né, temos. E aí há essa junção do biodireito. Com as questões das células troncos, do aborto, agora a questão do homossexualismo, da homoafetividade, das relações dessas questões todas, né? A própria resignação de sexo. Quando a gente diz que os SUSCos têm uma cirurgia dessas, tem pessoas que ficam espantadas, horrorizadas, que acham que está colocando um dinheiro que poderia tratar outro tipo de problema, outro tipo de doença, né? De outro tipo de patologia. Porque eles não veem isso como uma doença. Sim. Mas para o SUS é melhor custear uma cirurgia desse porte do que o retorno. Claro, né? Claro. E aí hoje há um estudo, eu ainda não pude aprofundar, que na Tailândia estão se iniciando estudos de transplante de útero para que os transexuais possam vir a gestar. E é o que tu dizias no início, né? Hoje, com as tecnologias todas, né? Com todas as possibilidades tecnológicas, e até na questão da medicina, está aí, né? As relações da biotecnologia, né? Dos novos cursos, até os novos cursos de formação estão todos atentando para essa nova tecnologia e para as novas tecnologias que virão. Então, como dizem os mais antigos, né, não há de se duvidar de nada, porque à medida em que a tecnologia avança, nós vamos sendo surpreendidos. Quer dizer, lá no início do teu percurso pessoal, da tua doença, células tronco, não se falava nisso. Testamento vital, tu falaste na tua dissertação como algo que viria. E hoje essas coisas já estão todas entre nós, elas já estão aí. Hoje à noite que vai ser passar num programa, acho que na Moral, que é do Pedro Bial, que tem uma história de uma venda de um rim, né? Isso mesmo. No Brasil não se permite, mas existem alguns países da Europa que há essa possibilidade. Então é uma questão assim muito de cultura daquele povo. Sim. Né? Como a gente tem várias outras situações. Exatamente. E dessa conclusão toda, o que eu penso? A gente ainda não sabe aceitar o diferente. Ainda temos muita dificuldade. Por mais que se diga, a gente não tem... São dificuldades culturais, são dificuldades às vezes impulsionadas por questões também religiosas, né? A questão da religião. Da religião influencia também, né? Coloca barreiras e limites muitas vezes, né? E aí o STF, assim, para mim, ele foi ímpar nessa última decisão, quando ele disse que o direito não ia intervir na concepção de vida da mulher que desejasse praticar a interrupção, a interrupção da gravidez, porque ele respeitaria a concepção de vida que ela tem. Claro, não tem dúvida. E aí eu não tenho, porque para o segmento do budismo, enquanto o corpo exala cheiro, ele ainda não morreu. Então eles ficam velando aquelas pessoas vezes 6, 7, 8 dias, porque enquanto tem alguma energia ali, eles acreditam que está em processo de morte. Claro. Como a gente tem as tribos indígenas que também têm essa mesma ideia. Aí eu costumo sempre perguntar, eu pelo menos não conheço nenhum índio, típico índio, que seja portador de necessidade especial. Claro. Porque eles têm uma cultura que ele mais atrapalha do que ajuda. Aí vou eu, Tanise, lá interferir numa cultura deles que sempre deu certo, não tem dúvida, para dizer que eles estão errados. Então é algo que mexe com todas as bases
com todas as estruturas. Não tem dúvida. E eu penso que o primeiro assim, critério para se trabalhar com uma temática polêmica dessa é poder aceitar o diferente e não querer impor nada. Tanise, o nosso programa se encaminha para o final. Eu, ainda sobre o testamento vital, queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: depois que o sujeito faz o testamento, seja ele um paciente já diagnosticado ou uma pessoa que não tem nenhum diagnóstico de doença, ele pode voltar atrás, como em qualquer outra situação? Porque é um documento. Né? Ele tem o mesmo valor de um contrato. Certo. E ele pode decidir de forma diferente num determinado momento, desde que ele tenha capacidade para tal. Né? Depois que ele já estiver com algum problema. E mesmo assim vai se discutir. Claro. Porque se eu for respeitar a autonomia, daqui a pouco eu encontro algum sadomasoquista que quer morrer de uma forma totalmente degradante, indevida, né? Indigna, inclusive. E aí prever todas as situações complicado. Dessa questão toda aí. Tá ótimo, Tanise. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom te reencontrar, muito bom poder te trazer aqui no programa Haja Direito, né? Te ouvir, conhecer um pouco da tua trajetória. Não tivemos tempo de falar sobre a coordenação lá na AGES, né? Isso, AGES do Verbo Mas quem Agir. sabe tu vens aí para uma próxima visita. Eu sei que tu vens a Pelotas com alguma regularidade. Isso. Então já vai ficar aqui o convite para que quando tu estiveres em Pelotas, venha conversar conosco, quem sabe falar para os nossos alunos, porque como tu dizias no início, o bom filho a casa torna, e as portas aqui da universidade estão sempre abertas para os bons filhos que se saíram como bons frutos, né? Então para nós é um orgulho também poder. Mas é que a semente não floresce se não tiver o solo fértil. O solo fértil. E isso é assim, muito os princípios que eu aprendi dentro da Universidade Católica, né? Então, para mim, assim, é muito gratificante estar aqui, porque até eu devi uma satisfação para todos aqueles que me ajudaram na ocasião que eu precisei. Tá ótimo. Né? Então, estou aqui dizendo que eu estou bem, agradecendo, me colocando à disposição do que for preciso, e da mesma forma que precisarem de mim lá na Bahia, eu estou à disposição. Tá ótimo. Muito obrigada, eu que Tanise. agradeço. Aos nossos telespectadores, até um próximo Haja Direito.